Boa noite, pessoal. Nós vamos começar hoje a meditação no livro de João, capítulo 21. Vamos fazer primeiro a nossa oração, certinho? Senhor, nosso Deus, amado Pai, nós agradecemos, meu Deus, pelo privilégio de podermos estudar a Tua palavra e de podermos conhecer ainda mais do Senhor. Pedimos que o Senhor venha colocar dentro da gente o entendimento e que o Senhor, meu Deus, venha nos dar o discernimento, a capacidade de escolher entre o certo e o errado, e que o Senhor nos dê, meu Pai, as condições de fazer as melhores escolhas para as nossas vidas. Tudo que nós desejamos hoje é te agradar, tudo que precisamos hoje é fazer a tua vontade. Isso é que nos nutre, isso, na verdade, é o que nos alimenta, é isso que nos mantém de pé, é isso, meu Pai, que fortalece a nossa esperança de no futuro nos encontrarmos com o Senhor, seja através do arrebatamento, seja através, meu Pai, até mesmo da nossa morte, não importa. O que nós mais queremos é te encontrar. Então, também não queremos aparecer para o Senhor de mãos vazias, nós queremos ganhar almas, nós queremos ganhar a nossa própria alma para o Senhor, queremos ganhar a nossa família, que nesse momento, pela fé, está participando dessa meditação. Queremos ganhar os nossos amigos, as pessoas, meu Pai, com quem temos contato ao longo de nossas vidas. Não queremos, meu Pai, entrar no reino dos céus sozinhas de forma alguma. Que o Senhor, então, venha nos dar a direção para fazermos a Tua obra, a Tua vontade. Que o Senhor venha colocar dentro da gente um desejo cada vez mais ardente de Te servir. E não fazemos isso, meu Deus, por interesse ou segundo as intenções, é por prazer. É porque nós cobramos de nós mesmos. Nós cobramos oferecer ao Senhor alguma coisa como forma de gratidão pela nossa própria salvação. E nós temos dado a nossa vida, nós temos te honrado, meu Pai, com o nosso proceder, com os nossos bens, com tudo aquilo que o Senhor nos deu. Mas nós te pedimos que o Senhor venha aceitar a nossa oferta e fazer com que tudo isso seja revertido em almas. Nós queremos apresentar ao Senhor outras vidas salvas para fazer parte do teu reino. Nós pedimos, meu Pai, que nesse momento o Senhor nos inspire, que as palavras que saiam de nossos lábios não sejam, meu Pai, da nossa carne ou do nosso próprio entendimento, mas sim, meu Pai, daquilo que o Senhor nos acrescentou ou nos acrescenta nesse momento. Que todo inferno que se levantar para atrapalhar esse trabalho, colocar a dissensão, a discórdia, a divisão, que esse diabo caia por terra agora. E qualquer um do inferno que ouse roubar a semente que o Senhor vai plantar dentro da gente nesse momento, que ele seja repreendido e expulso dos nossos caminhos, da nossa vida. É isso, meu Pai, que nós te pedimos, desde já nós te agradecemos na certeza de que o Senhor está nos ouvindo, de que o Senhor está conosco, que desde já o Senhor está ministrando as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Amém, pessoal. Então, vamos começar aí com o capítulo 21, finalizando o livro de João, tá certo? Um livro muito denso, muito forte, um livro que traz para a gente uma consciência mais intimista do que é a vontade de Deus, do que é o amor de Deus para com a gente, do que é a salvação, da importância que isso tem, da importância que a palavra tem para a nossa edificação, para a manutenção da nossa própria salvação. Então, vamos lá. Depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e mostrou-se do seguinte modo. A gente já viu em Mateus
que é uma promessa, né, que o próprio Jesus dá a Maria Madalena, fala, olha, vai lá, avisa aos meus irmãos que eu vou ter com eles na Galileia, né? Então, na verdade, esse momento aqui do capítulo 21, verso 1 de João, já é a 7ª aparição do Senhor Jesus. E a gente vai ver mais à frente que o próprio João fala que essa é a 3ª vez que Jesus aparece para eles, mas não é que seja a 3ª vez em termos, né, de como é que seja, número de aparições, mas é o 3º dia em que isso acontece, porque num dia só, Jesus vai fazer 4 aparições diferentes, em um outro momento vai fazer mais 2 aparições diferentes, e essa, na verdade, é a 7ª aparição, porém, num 3º dia, um dia completamente diferente das outras aparições. Como a gente vai perceber, ele agora está na Galileia. Jesus, quando ele vai para Jerusalém, para esse último momento, alguém aí sabe dizer por que que ele vai para Jerusalém nesse momento onde ele vai ser crucificado? Ele não vai apenas para ser crucificado, mas por que que toda essa turma vai para Jerusalém? Qual é o grande motivo para os judeus estarem em Jerusalém nesse momento? Inclusive os galileus. Alguém lembra? A festividade da Páscoa? Exatamente. Logo após a Páscoa, eles têm uma festividade que é a festa dos pães asmos, e eles vão comemorar mais 8 dias, a gente já viu isso no final do capítulo 20. A primeira aparição é no domingo, 8 dias após, quando termina a festa dos pães asmos, eles reaparecem novamente para os discípulos, eles ainda em Jerusalém, e é quando o próprio Tomé está, né, presente, porque na primeira aparição para todos os discípulos, Tomé não está presente. Então, ele aparece uma segunda vez ainda em Jerusalém para os discípulos, agora já com Tomé. Isso acontece 8 dias após a Páscoa. Logo que termina a Páscoa, vamos lembrar que eles são galileus. Jerusalém não é a morada deles de verdade. Então, o que acontece? Eles voltam para Galileia, e é onde a gente encontra aqui esse momento de Jesus falando com eles. Pode falar aí, Fernanda. Nós vimos no capítulo anterior que assim que aparecem as mulheres já ressuscitadas, o Senhor Jesus ele envia recado por Maria para que avise aos discípulos e encontre ele na Galileia, pois ele iria na frente. Só que isso não aconteceu na prática. Eu entendo, porque assim, os evangelhos, eles abordam pontos diferentes. Alguns não abordam alguns detalhes, alguns passam despercebido por alguns pontos, mas eu entendo, acho que é no livro de Mateus, se eu não me engano, que trata da incredulidade deles na primeira vez que as mulheres avisam que o Senhor Jesus ressuscitou e dá o recado, né, digamos assim. E eles não vão de pronto. Logo, o Senhor Jesus aparece a eles ainda lá, ainda no cenáculo, ainda no caminho, quando deu a entender que ele iria encontrar com eles já na Galileia. Ele iria na frente e era para eles irem encontrar com eles, mas pela incredulidade deles, eles não atenderam ao chamado, o que também eu creio que fez com que ele fosse ao encontro deles no cenáculo antes desse momento do mar de Tiberíades, né? E, enfim, já vou querer entrar no mérito da questão do mar do versículo 1, mas continue. Não, isso aí mesmo, procede o que você está falando, talvez até realmente, talvez não, pela incredulidade deles, Jesus vai e
aparece para eles, né? Reafirma, olha, eu ressuscitei, mas o bate-papo que eu quero ter com vocês, né, mais profundamente, vai ser lá na Galileia. E a gente vai perceber que nesse momento o que Jesus vai fazer? Vai convidá-los para uma ceia. O que a gente faz quando está comendo? Bate-papo, conversa, troca ideia, troca opinião, troca experiências, né? Então esse bate-papo aqui vai ser uma coisa mais profunda, vamos dizer assim, né? Para os discípulos. Jesus vai passar mais direções, etc. Enfim. Mas como há esse primeiro momento de incredulidade, então o próprio Jesus realmente aparece para os discípulos, vai aparecer para Maria Madalena, depois aparece para as outras mulheres, né, que acompanhavam o ministério do Senhor Jesus, vai aparecer para aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, vai aparecer em um momento só para Pedro, vai aparecer para todos os discípulos, menos Tomé, depois aparece para os discípulos já junto com Tomé. Então vai haver essa sequência de aparições mesmo, até que chega esse momento aqui, já de fato na Galileia, que era o momento que Jesus queria. Né? Os outros momentos foi para dizer, oi, ressuscitei. Agora, não, agora a gente vai bater um papo e vamos falar mais uma vez sobre o chamado de vocês, o propósito dos discípulos. Né? Isso ele não vai falar nas outras aparições que antecedem esse momento. E eu acho interessante essa questão de ele levar novamente esse encontro para a Galileia pelo seguinte: primeiro, os galileus, eles viviam com quem? Lembra aí? Quem lembra? A região da Galileia, eles eram completamente envolvidos com os gentios. Né? Jesus, ele não quer limitar a sua mensagem apenas para os judeus, senão ele faria com que eles permanecessem lá em Jerusalém. Não é o que acontece. Ele vai ministrar em Jerusalém o derramamento do Espírito, mas eles vão para a Galileia, certo? E quando eles vão para a Galileia, eles vão fazer realmente o ide de Jesus. Com quem? Com os judeus? Não, não só com os judeus, mas eles vão esparramar isso justamente para os gentios. A Galileia é completamente envolvida com os gentios. Sabe outra coisa que é interessante? Jesus, quando começa o ministério dele, nisso de tudo, ele começa nas sinagogas, né? Ele não começa necessariamente em Jerusalém, ele começa lá mesmo na Galileia. Quando ele começa dentro das sinagogas, na Galileia, a gente vai ter uma estrutura de igreja, vamos dizer assim, para a gente entender. Uma estrutura de igreja diferente do que tem em Jerusalém. Em Jerusalém, a gente tem um templo, a gente tem os sacrifícios, a gente tem todo o ritual levítico, lembra? Todo esse sacerdócio levítico. E isso vai acontecer em Jerusalém. Na Galileia, isso não acontece. Por quê? Porque depois que a gente tem... como é que fala, pessoal? Quando eles vão para a Babilônia, depois que eles retornam do cativeiro da Babilônia, eles de fato decidem que eles não vão mais se envolver com outros deuses. Lembra que o problema de eles terem ido cativos para a Babilônia foi que eles estavam praticando a idolatria? Então, pronto. Quando eles voltam do cativeiro, eles se esparramam não só por Jerusalém, mas eles vão para Galileia, porque Galileia é a região da Samaria. E na hora que eles se esparramam por ali, né, eles vão, de fato, renegar a idolatria, mas eles não vão ter a prática levítica. Por quê? Porque isso agora só é permitido lá em Jerusalém, no templo. Então, quando eles estão lá na Galileia, eles têm um culto mais puro, no sentido de baseado mais na palavra do que na prática de rituais. Isso é extremamente interessante, porque o que a gente vai ver agora, pertinente ao trabalho da igreja, é a palavra. Não são mais os sacrifícios, né? Não são mais aqueles rituais, não tem mais aquela história. Agora a gente vai ter a conversão, a salvação pela fé
pela crença na palavra de que Jesus é o Messias, Filho de Deus, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para que agora tivéssemos acesso à salvação, ao reino de Deus. Né? Então, é muito interessante a gente perceber que quando o próprio Jesus vai e dispersa essa igreja para a Galileia, ele quer alcançar os gentios e de uma forma mais espiritual do que necessariamente mais ritualística. Dá para entender isso? E quando isso acontece, né, a gente vai perceber que a igreja vai fazer o seu boom, vai ter o momento da pregação da palavra em Jerusalém, sim, vai cair por terra os rituais judaicos, obrigatoriamente sim, porque até o templo vai ser destruído. O próprio Jesus já tinha anunciado isso, e não é mais interesse de Deus que exista um templo, né, para que hajam sacrifícios. Por quê? Porque o sacrifício perfeito já aconteceu. E a salvação é por meio daquele que crê nesse sacrifício perfeito, o Senhor Jesus. Então, aí ele vai e dá essa dica. Olha, pessoal, a gente vai se encontrar na Galiléia, vamos bater um papo mais profundo por lá, vamos falar sobre a formação da igreja. Verso 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia e os filhos de Zebedeu. Lembra quem são os filhos de Zebedeu? Quem são? Quem são? Quem são? Tiago e João. E outros 2 dos seus discípulos, não cita o nome, mas enfim, estavam lá pelo menos 7 discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, eu vou pescar. Disseram-lhe eles, nós também vamos contigo. Eles saíram e imediatamente entraram no barco, e naquela noite não pegaram nada. Pessoal, enquanto havia a presença do Senhor Jesus lá, entre eles, o ministério estava sendo desenvolvido, mas ele era bancado, financiado pelos donativos que eles recebiam. Lembra que tinha um momento das coletas, as doações? Tem uma passagem bem interessante que eu acho válido a gente dar uma olhada, deixa eu ver aqui que eu anotei, no livro de Mateus. Abra aí Mateus, no capítulo... Mateus não, minto, Lucas. Lucas, no capítulo 8. Capítulo 8, no verso 3. A gente vai ter aqui o seguinte, ó. E Joana, a esposa de Cusa, mordomo de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens, estavam ali naquele lugar, tá certo? Então, esse verso aqui está finalizando, né, um relato que Lucas está fazendo. Mas, enfim, observa que muitas mulheres financiavam, patrocinavam o ministério do Senhor Jesus. Ok? Ok, beleza. Jesus morreu e ressuscitou, não está mais entre eles nesse momento. Então, o ministério parou. Vocês veem que os discípulos fugiram, se trancaram lá numa casa, ficaram com medo da perseguição dos judeus, né? Ficaram com medo também dos romanos, provavelmente, né? Pôncio Pilatos. E aí o que acontece? Quem é que vai sustentá-los? Então, eles voltam para a Galileia e eles vão voltar a viver do que eles faziam antes. Eles têm que, de alguma forma, se sustentar. Então, eles voltam a pescar. A maioria deles era pescador, né? Tanto o Tiago como o João eram sócios, junto com o Zebedeu e Simão Pedro, eles eram sócios no ramo da pescaria, então eles voltam para lá, vivem da pesca. Eu imagino, não tem aqui dizendo quais são os outros discípulos que estão aqui, mas, por exemplo, o Mateus da vida. Mateus não deve ter voltado a ser cobrador de impostos. Por quê? Porque o cobrador de impostos implicaria em, novamente, ele se tornar um corrupto, um ladrão. Ele já não voltaria mais para essa missão. Então, de repente, está todo mundo aqui junto com Pedro, olha, vamos viver da pesca, vamos fazer alguma coisa da vida que seja
correto e honesto, que não implique em novamente voltarmos para o pecado, para a vida antiga. Pode falar, Fernanda. Então, tem essa ideia de que eles de que eles voltaram a pescar como uma conduta, não como um ato, para prover as suas necessidades. Mas também há a concepção, e eu concordo com essa parte, de que eles foram pescar como um ato, pois eles estavam ali esperando o Senhor Jesus, que os enviara para lá e disse que iria ter com eles lá. Então, eu entendo que eles estavam lá numa situação de espera. E numa situação de espera, para não ficarem ali parados, ou até mesmo, sim, para prover suas necessidades naquele momento, eles foram pescar. Eu não entendo, até pela forma como Pedro falou, vou pescar ou não vou voltar a pescar. Não, vou pescar, que eles foram pescar como uma atitude para aquele momento, para aquele dia, não como uma decisão de voltar, como um retrocesso, de voltar a viver daquilo, de voltar a seguir aquele caminhar, né? Eles tinham já um novo propósito. Era isso que eu ia falar lá, mas eu vou esperar a senhora entrar no mérito do propósito. Pois bem, sim, também, com certeza, eles estavam na espera, tá? E na expectativa das novas instruções de Jesus. Mas eu não imagino que eles tinham em mente que eles deviam fazer a mesma coisa que o Senhor Jesus, sair por aí pregando. Eu não imagino que eles tinham isso em mente. Eu acho que eles estavam esperando, né? O que é que a gente vai fazer? Tinha sim a espera, sem dúvida. Pode falar. Não vai falar? Então, baixa a mão. Certo? Então, vamos lá. E uma coisa interessante, né? Eles saíram de noite. Bom, a noite para os judeus começa realmente na virada do dia. Então, o sol se foi, a noite começou. Guarda essa ideia. Então, vamos lá. Mas vindo amanhã, Jesus ficou na praia. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Pulei aqui o versículo, né? Não, é isso mesmo. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então, disse-lhe Jesus: Filhos, tendes algum alimento? Eles responderam não. O que eu acho aqui interessante. Eles estão, ou melhor, Jesus conversa com eles, eles não são capazes de identificar Jesus. Está naquela madrugadinha, pode não estar um tempo completamente claro, amanhã começa com os primeiros raios do sol, não é necessariamente um dia claro, eles têm uma certa distância, Jesus está na praia, na areia, eles estão dentro do mar, né? E existe também a possibilidade de que Jesus não veio com a aparência que ele tinha antes, o que realmente é muito plausível, tá certo? Porque, enquanto Fernanda fala, a gente abre aí em Marcos, no capítulo 16. Pode falar aí, Fernanda. Eu devia realmente ter falado antes, mas eu me passei. Voltando ao versículo 3, de que eles nada apanharam, eu estava meditando aqui, eu vi algumas pontuações em algumas pesquisas, mas eu entendi o seguinte, deixa eu ver se eu anotei direitinho aqui, o retorno deles, a atitude do ir pescar como antes, né? Eles viviam disso, eles eram pescadores, remete a Lucas 5, do 4 ao 11, da pesca maravilhosa. É a pesca maravilhosa? A pesca maravilhosa é essa. É. Da outra pesca que o Senhor Jesus os chamou para serem pescadores de homens. Então, esse momento remete ao anterior, onde houve o chamado. E a questão desse chamado
o Senhor Jesus disse a eles que ali eles não seriam mais pescadores de homens. E quando eles agora, naquele momento, que eu entendo que está tudo relacionado, o convite do Senhor para esse local e essa atitude deles de irem pescar e o resultado de não terem apanhado nada, eu entendo que está tudo muito relacionado com a mensagem que o Senhor quer passar para eles, né? Então, eles foram pescar, até então ali, a pesca anterior foi maravilhosa, por quê? Porque tinha a presença do Senhor Jesus, tinha ali a mão, o poder de Deus naquele resultado maravilhoso. Neste segundo momento, não tinha a presença física, e eu entendo também que não tinha ainda o poder do Espírito Santo, alguma questão do discernimento, da sabedoria e tudo mais do Espírito, apesar de que eles tiveram a experiência anterior, onde o Senhor Jesus passou, né, deu para eles o momento com o Espírito Santo. Mas, neste momento aqui, não havia a ação do Senhor Jesus nessa pesca. É aquela figura de que eu vou fazer pelo meu braço, pela minha condição, pelo meu recurso, e eles não tiveram sucesso. Foi uma atitude meramente braçal, e que eles não tiveram sucesso. Quando o Senhor Jesus aparece, a senhora está entrando nesse ponto agora, e que manda eles, ou seja, ele entra no trabalho, ele aparece, ali tem a participação dele, que ele aparece e manda que jogue a rede do outro lado, e que eles obedecem, inclusive eu não sei porque eles obedeceram, porque anteriormente até questionaram, né? Mas pescamos a noite toda, não apanhamos nada, mas o Senhor está mandando, eu vou jogar. Dessa vez eles simplesmente obedecem, sem terem ainda identificado o Senhor Jesus, e pela obediência eles tiveram esse resultado maravilhoso. Eu entendi com essa história toda, com esse enredo, que está diretamente relacionado ao ministério deles. Ali não é mais para eles, a pescaria deles hoje é outra, e tem que ser com o Espírito Santo, tem que ser com o Senhor Jesus. Eles não vão poder pescar homens sem a direção do Espírito, sem o Senhor Jesus estando à frente do trabalho. E com isso o resultado vem grande, como dessa pescaria, com a ação do Senhor. Ou seja, é uma mensagem para nós, foi uma mensagem para eles, que naquele momento estavam muito perdidos, uma mensagem para eles que estavam, eu imagino, sem saber o que fazer, e agora o que a gente vai fazer, como a senhora comentou há pouco, o que a gente vai fazer, estavam esperando por eles, mas talvez até sem pensar em continuar, talvez. Então, vem uma mensagem dessa, e que para a gente tem que estar muito clara no seguinte: eu não posso fazer a obra de Deus pelo meu entendimento, eu não posso fazer a obra de Deus pelo meu intelecto, pelo que eu acho, pelo que eu quero. Tomar atitude sem a direção, sem buscar a direção do Espírito Santo, sem buscar o discernimento do Espírito e todo um processo de santificação e tudo que envolve a obra de Deus. Então, eu entendo aqui que sem o Senhor Jesus não há bom resultado, que é o caso da pescaria, e com ele há bom resultado, haverá frutos na nossa pescaria de almas, no caso, né? De homens, como diz a palavra de Deus. Falo demais. Perfeito, exatamente. Existe essa alusão mesmo. Primeiro momento que Jesus vai ter com esses pescadores é justamente o momento de uma pesca frustrada. E aí Jesus vai dar a dica, joga do lado direito. E aí eles têm uma pesca maravilhosa. Bom, quando eles vêm aqui para esse momento, eu acredito que Jesus permite essa situação justamente para dar essa mensagem. Primeiro, sinalizar que ele está lá e no comando. Segundo, para sinalizar o objetivo deles mesmo. Olha, a pesca vai ser multiplicada porque vocês vão receber o Espírito Santo, mas não é mais essa pesca de peixes. Então, perfeito aí o que você falou. E aqui em Marcos, no capítulo 16, no verso o quê? Verso 12. Não, 12 não. Cadê, gente? Hoje está repreendido. É isso mesmo, verso 12. A gente vai ter aqui o seguinte: depois disso,
ele apareceu de outra forma a dois deles, que caminhavam para o campo. Isso aqui é justamente Jesus aparecendo para aqueles dois homens que estavam a caminho de Emaús, uma cidade lá. Então, como? Falando muito hoje, desculpa, é porque eu estou com dúvida disso aí. Para mim, tá claro que a aparição dele para Maria, ainda no túmulo, a aparição dele no campo de Emaús, a aparição dele nesse momento, não é na mesma figura, na mesma imagem, porque eles não reconhecem. Há o reconhecimento pela fala, mas não de cara no primeiro momento, né? Mas e eu diria que nem há o reconhecimento pela fala. Só vai haver o reconhecimento pela manifestação do poder. Porque quando ele fala com Maria, beleza, Maria olha assim, Rabone. Quando Jesus fala aqui com eles, não, eles obedecem, jogam a redinha. Depois que acontece a pesca, que o milagre ocorre, aí eles, é o Senhor. Né? Então, não é nem nesse momento pela voz que eles reconhecem. Então, deve haver realmente algo de diferente no Senhor Jesus, no aspecto físico, não sei o que, não saberia dizer, o texto também não fala, né? Mas, enfim, no final das contas, né, a gente vai ver depois que eles têm a certeza de que é o Senhor Jesus. E quando o texto fala assim, não, eles têm a certeza de que é o Jesus, eles nem se atrevem a perguntar quem é, isso comprova que ele tem uma aparência diferenciada, né? Não sei se mais belo, se mais barbudo, se mais brilhante, se as vestes são diferentes, não dá para a gente sinalizar isso. A única coisa que o texto revela é que há uma diferença que eles visualmente não são capazes de perceber. E agora, nesse momento, nem a voz eles são capazes de discernir, de fazer essa distinção. Então, vamos voltar aí para o texto, certo? Ok, então disse-lhe Jesus, filhos, tendes algum alimento? E esse alimento, que aqui nas nossas Bíblias aparece alimento, no grego, é um termo grego que foi traduzido. De fato, o termo significa carne, tanto no grego quanto no latim, significa carne. Então, em princípio, o que esses discípulos pensaram é, olha, tem alguém interessado em comprar nossa mercadoria. Porque ele vai lá e procura, se tem alguma carne aí, né? Se tem algum alimento. E provavelmente foi o que eles pensaram. Estou aqui pescando, vou pescar só para a gente se manter? Não, né? O objetivo é pescar também, para que eles possam ter renda para seus proventos, beleza? Filhos, tendes algum alimento? E eles responderam não, naturalmente. Então, essa voz não é distinguida, né? Não tem essa distinção. E ele lhes disse, lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. Sem também maiores questionamentos, como Fernanda aí mesmo sinalizou, eles vão lá e lançam a rede, sem maiores questionamentos, né? Na aventurança. Lançaram-na, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la por causa da quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Ou na sua versão pode estar simplesmente Senhor. Então, agora, vendo o poder manifesto, eles lembram daquele primeiro episódio, do primeiro encontro deles, e opa, não tem como ser coincidência, é Jesus. Ele disse que nos encontraria e vão juntando as pecinhas, né? Aconteceu novamente o milagre da pescaria, ele mandou a gente jogar para o lado direito a mesma coisa, e agora a pesca frustrada acaba sendo uma vitória e fica provado que o período de milagres não acabou, não cessou. Por quê? Porque eles acabam de ver isso na vida deles manifesto mais uma vez. Os peixes eram tantos que eles não conseguem suportar o peso, né? E vamos em frente. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Ora,
Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com sua capa de pescador, porque ele estava despido, e lançou-se ao mar. Bom, no momento que fala aqui que ele estava despido, a nossa mente, né, ocidental vai pensar que ele estava completamente pelado. Não era bem assim, ele estava de calção, né, mas ele não estava usando a sua capa, sua manta, né, sei lá como era essa capa de pescador, mas enfim, a capa de pescador ele não estava usando, mas não significa que ele estava lá peladão, como em princípio a gente pode acreditar. Lembrando que esse texto foi escrito para judeus, e a gente está pegando aqui a ponga, aproveitando, e temos que traduzir até o pensamento oriental para o nosso pensamento judeu para o nosso pensamento ocidental. Então, o que a gente vai perceber nesse versículo é o contraponto de dois discípulos. Um que ele é mais sensível, porque ele que identificou Jesus, ele foi o primeiro a perceber, é Jesus, é o Senhor. E um segundo que é mais ativo, mais aguerrido, que ele veste sua roupa e, ó, pau, vou encontrar com Jesus correndo. Então, a gente vê homens que são completamente devotos a esse Senhor, mas que têm comportamentos diferentes para demonstrar o seu amor, a sua reverência, né? E esse verso faz questão de fazer esse contraponto. Os outros discípulos, não são citados todos, né? Só alguns. Os outros discípulos permanecem dentro do barco, até porque alguém tem que carregar aqueles peixes todos, né? Alguém tem que conduzir o barco para fora das águas. Eles permanecem no barco. Não significa que eles não tenham interesse também em ver Jesus. Mas o que eu achei aqui bem interessante é que mostra esse mesmo, essa mesma, me traz à mente a mesma ideia de Marta e Maria. Ainda que Maria tivesse obrigações a fazer, dividir lá suas atribuições domésticas com Marta, ela parou tudo, largou tudo e foi se dedicar apenas a ouvir o Senhor Jesus. E Marta lá, preocupada em fazer as demais coisas. Estava errada Marta? Não, alguém tinha que fazer alguma coisa. Mas Jesus não censura nenhuma nem outra, a não ser quando Marta fica lá resmungando. Então Jesus fala, olha, ela escolheu a melhor parte. Não que a sua parte seja ruim, mas essa daqui é a melhor. Então acontece a mesma coisa agora com os discípulos. Pedro escolhe a melhor parte, eu vou ter com Jesus. E ele larga tudo para trás. Ele vai ter com Jesus e provavelmente ele vai chegar primeiro. Quando a gente larga tudo para trás, as coisas que são pertinentes até à nossa a saciedade das nossas próprias necessidades materiais aqui desse mundo. Quando a gente deixa tudo isso para trás e vai só atrás do Senhor Jesus, a gente consegue andar mais rápido. Não significa que quando a gente se entretém com as coisas do mundo, que são necessárias, não são supérfluas necessariamente, são necessárias, a gente vai levar um pouco mais de tempo, mas vamos chegar lá. Acho muito interessante essa comparação. Pode falar, Fernanda. Essa relação que a senhora fez aí de Marta e Maria, eu ainda vivo muitas vezes falando para mim mesmo, Marta, 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 porque assim, é real que a gente tem que dar conta de todas as coisas, né? Um dia como hoje, por exemplo, que eu tenho que deixar tudo pronto para o dia de amanhã, e o que eu tenho que também meditar, que eu tenho que buscar, que eu tenho que me alimentar, e que a gente já acorda pensando no que tem que fazer, claro, fala sim com ele, não tem como não, mas a gente já acorda pensando no que tem que fazer. Quando eu me vejo que eu estou no corre-corre, fazendo as coisas, e que eu ainda não meditei, que eu ainda não parei para ler, para fazer a meditação, né? Porque ler é diferente de meditar, eu volto e meia, que eu presto atenção, que eu estou muito ocupada com as coisas de casa, eu estou com a cabeça muito focada no trabalho, muito focada nas preocupações, eu mesmo, ou o próprio Espírito, volta e
que me alerta, Marta, Marta, sabe? De eu estar me ocupando demais com as coisas. Então, eu prefiro sempre, na minha rotina, ler primeira palavra. Tem dias que realmente eu não consigo. Eu falo com o Senhor, mas eu prefiro sempre trazer o processo doméstico todo, o almoço sai um pouco mais tarde, o marido ficou esperando, porque lá no iniciozinho da manhã, quando eu despertei, eu dei prioridade à meditação. Aproveitei que ele foi trabalhar, né? Foi lá dar a oferta dele, então eu aproveitei esse momento nosso, meu e do Senhor, dei prioridade à meditação e depois eu fui cuidar das outras coisas. E aí está dando tudo certo, graças a Deus. Então, isso faz parte do nosso vida. Pois é, então, por exemplo, né? Não significa que foi bem dessa forma. Ele largou tudo e foi servir a Deus. Ele chegou na frente. Você priorizou, mas ainda foi cuidar da sua vida. Chegou em segundo lugar. E teve aquelas que não teve tempo nem de dar o primeiro, nem de dar o segundo lugar, mas está aqui agora, por exemplo, né? Está chegando depois, mas está chegando, cada um no seu ritmo. Mas o que dá para inferir desses versos é que quanto menos peso do mundo nós tivermos de carregar, quanto menos obrigações, né, quanto menos responsabilidades do mundo nós tivermos de carregar, com certeza mais tempo nós teremos para nos santificar e para fazer a obra de Deus. É o ideal. É o possível, a gente corre atrás, né, para que também ninguém se sinta culpado. Poxa, estou deixando Deus para trás. Não é que necessariamente você deixa Deus para trás, mas é que você ainda tem muitas responsabilidades. Se você conseguir equalizar isso dentro da sua rotina, otimizar o seu tempo, tentar eliminar aqueles consumidores de tempo, WhatsApp, redes sociais, né? Tirar da sua vida essas coisas que corroem um tempo que é muito precioso. A única coisa que a gente tem de mais precioso abaixo da salvação é justamente o nosso tempo. O que a gente faz com o nosso tempo? A gente só pode ganhar almas com o nosso tempo, né? A gente só pode cuidar da nossa família com o quê? Com o nosso tempo. Então, como que a gente pode fazer para otimizar isso aí? Então, cada vez mais que a gente vai meditando nisso, a gente vai se aperfeiçoando todo dia um pouquinho mais. Então, hoje eu penso, ó, por exemplo, eu tinha um joguinho no meu, estava conversando isso com a Camila ontem, eu tenho um joguinho, tinha no meu celular que eu gostava muito, joguinho de bloquinho, eu acho isso bacaninha. E aí eu ficava, não tinha o que fazer antes de dormir. Chegava e começava, esperando o sono chegar. Mentira, o sono já estava lá, os olhos já estavam pesados, mas eu ficava lá no vício do joguinho. Falei, cara, isso está me roubando um tempo. Deletei o joguinho. Estou com outro joguinho, mas esse joguinho é muito raro eu jogar, porque eu gosto mais do outro joguinho. Então, eu sacrifiquei. Cada dia a gente vai fazendo um pouquinho mais, né? Eu sacrifiquei aquele joguinho que eu gostava muito, porque ele roubava de mim um tempo precioso, fosse de descanso, fosse de meditação na palavra, fosse de prática mesmo na obra, fosse de cuidados nos meus afazeres de casa, no meu trabalho. É algo que eu tirei da minha vida, por quê? Porque me roubava um tempo. Então, cada dia mais a gente pode ir se aperfeiçoando e colocando coisas da nossa vida para fora, coisas que são do mundo, seculares, essas coisas para fora da nossa vida, para que seja ainda inserido mais e mais a palavra de Deus, a obra de Deus, o serviço de Deus, o amor a Deus, o cuidado com as almas, cuidado com a nossa própria alma também. Então, vamos lá. Verso 8. E os outros discípulos vieram no pequeno barco. Então, o barco já era pequeno, você vê que eles não foram lá para fazer grandes coisas, era só mesmo para manutenção, né, do seu alimento. Não foram grandes barcos, não foram muitos barcos, foi um barco pequeno para 7 homens. Então, era só mesmo a comida daquele dia que eles estavam indo buscar. E talvez eles tenham ido buscar justamente a sua janta. Eles saem de noite.
E quando Jesus convida eles para comer, Jesus fala, venham jantar. Quem é que janta na madrugada? Quem é que janta no raiar do dia? Isso é café da manhã. Mas talvez Jesus tivesse essa presciência de que, sim, eles não jantaram aquela noite. Então, bom, venham jantar agora. Vamos em frente. E os outros discípulos vieram no pequeno barco, porque não estavam distantes da terra, senão cerca de 200 côvados, o que vai dar mais ou menos 100 metros. Arrastando a rede com os peixes. Não deu nem para puxar as redes, né, e colocar dentro do barco. É possível que nem coubesse dentro do barco. Então, eles saem arrastando as redes, tá certo? Logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas e um peixe posto em cima delas e o pão. Só tem um peixe e pão. Não se fala quantos pães, só fala pão. Disse-lhe Jesus, trazei os peixes que agora apanhastes. Então, Jesus vai e fala, ó, eu fiz o meu trabalho, tá aqui, ó, é pequeno. O meu trabalho é pequeno. Aquela correlação, né, que a gente vai fazer com o chamado da igreja e a ideia de que eles são agora pescadores de almas. Olha, tá aqui o que eu fiz, tá aqui, diante de vocês, é pequeno. Agora, traz o resultado de vocês. Foi tão grandioso que vocês não puderam nem coletar. Então, assim como Fernanda falou há pouco, eu vejo aqui também, olha, a multiplicação de vocês vai ser tamanho que não vai dar para contar. Vocês vão se multiplicar muito mais, vocês vão fazer coisas ainda maiores do que aquilo que eu fiz enquanto estava aqui com vocês antes da crucificação. Né? Então, trazer os peixes agora que apanhastes. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Por quê? Porque Deus estava no negócio. Não era uma coisa simplesmente natural, não foi uma pesca maravilhosa, né, vinda da capacidade dos homens ou de uma boa maré. Não, foi a ação do próprio Jesus mostrando para eles que quando Jesus está no controle, o milagre acontece de forma que quando a bênção vem, com ela não traz maldição. Imagina se vem a bênção de 153 grandes peixes. E aí a rede se rompe. Bom, acabou de se transformar em maldição. Perdi meus peixes e ainda perdi minha rede. Né? Então, esse é um outro verso que a gente tem na Bíblia que fala, né, que a bênção de Deus consigo não traz maldição. Se você recebe uma bênção e ela está começando a te atrapalhar, travancar a sua vida, trazer complicações para o seu dia a dia, dentro do seu trabalho, no seu casamento, sua vida pessoal, provavelmente essa bênção não vem de Deus. Bênçãos, né, trabalhos às vezes que impedem que você tenha uma comunhão com Deus, que aquilo consome tanto seu tempo, provavelmente esse trabalho não é a bênção que você queria, isso não veio de Deus, né? Isso é uma proposta aí de Satanás para desviar, né, o seu foco de Jesus, das coisas de Deus, né, para as coisas dessa terra, as coisas terrenas. Um casamento oportuno, é o menino enviado de Deus, e aí quando você vai ver, o cara é perturbado e nem gosta que você vá na igreja. Não, isso aí não foi uma bênção de Deus. Por quê? Porque a bênção de Deus consigo não traz maldição. Quando Deus está no negócio, dá tudo vitória. Até aquilo que poderia dar errado, dá certo. Verso 12. Disse-lhe Jesus, vinde e jantai. Então, por que a janta no café da manhã? Talvez porque eles realmente não tivessem jantado na noite anterior, né? É possível. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu, sabendo que era o Senhor, né? E aqui fica justamente essa ideia de que, por que eles perguntariam se é Jesus, se eles estão vendo que é Jesus? Não, então o que eles estão vendo não é o que eles viam antes. O que eles estão vendo agora é um Jesus transformado.
O corpo de glória, eu não acredito. Porque se fosse o corpo de glória, seria algo de fato resplandecente. Por que que eu digo que seria resplandecente? Porque Apocalipse diz isso, que o corpo de glória é reluzente, é resplandecente. Bom, se fosse resplandecente, eles estavam na escuridão, viriam Jesus e, resplandecente, é um anjo, ou então o próprio Jesus. Mas não era algo comum, normal, só que diferente. Qual era essa diferença? Jesus sabe. Ele não falou. Mas, enfim, eles reconheciam que era Jesus. Talvez além de, né? Talvez não, além de ter acontecido aquele milagre, a presciência de que eles estavam com fome, a, a um outro milagre, né? De já estar lá, uma fogueira acesa, com um peixe. Se o homem estava buscando peixe, por que já tem um peixe lá? E o pão, de onde veio esse pão? Né? O cabra não estava lá antes, eles saíram para pescar, não tinha ninguém, já deu tempo de fazer tudo isso, fazer massa de pão, etc. O homem lá sozinho. Não, então o próprio Jesus já tinha propiciado aquela pequena ceia, né? Tudo miraculosamente. E agora, vocês entram com o de vocês, com aquilo que eu fiz vocês gerarem, com aquilo que eu fiz vocês produzirem. Agora, entra com o de vocês, traz o peixe de vocês. Chegou, pois, Jesus e pegou o pão e deu-lhe, semelhantemente, o peixe, como sendo um excelente anfitrião, querendo tratar muito bem os seus convidados. Acho isso aqui muito legal. Essa questão de que nós também hoje somos anfitriões, da onde? Do reino dos céus. A gente apresenta o reino dos céus para as pessoas, a gente convida a elas para que elas venham participar, né, venham entrar no reino dos céus, onde nós já estamos pela fé. E aí o que acontece? Como é que a gente vai apresentar o reino dos céus para essas pessoas? De uma forma muito cordial. Nós vamos alimentá-las. Com o quê? Palavra. Perfeito. Com a palavra, né? O nosso testemunho. Fale. Ele suprindo as necessidades dele, porque ele sabia da necessidade do alimento naquele momento, então ele supriu alimentando os seus servos, né? Que estavam o quê? Pescando, no sentido espiritual falando. E diga-se passagem, não estavam ociosos, né? Estavam trabalhando. Rapaz, Deus não faz nada com quem é ocioso. Deus não faz nada com quem é mole. Deus não faz nada com quem espera cair do céu. Nem se manifesta. Nem aparece. Foi esta a terceira vez que Jesus mostrou-se aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Então, como a palavra de Deus não mente e ela se complementa, quando ele fala aqui que é a terceira vez, a gente vai entender que é o terceiro dia, tá certo? É uma terceira vez, no sentido de ser o terceiro dia. O primeiro dia foi o domingo, ele apareceu várias vezes para várias pessoas, em várias situações diferentes. Aí ele aparece 8 dias depois, para que Tomé veja, e ele aparece agora, né, para que os discípulos vejam o milagre da multiplicação, e eles agora venham compreender o real chamado deles. E isso a gente vai ver na quinta-feira, porque nós hoje vamos parar por aqui. Alguém tem mais alguma coisa aí a acrescentar, pessoal? Neide, fala aí, Neide. Você tá com uma cara assim, tô doida para falar alguma coisa, eu quero dizer. Fale, pode falar. E amanhã não vai ter não, dona Lília? Ah, amanhã é domingo, né, velho? É. Viajei, amanhã, me perdoe. Nada a ver. Eu tô crente que hoje é domingo. Eu tô perdida no tempo e no espaço. Amanhã, Amanhã, né? Eu vou falar um pouquinho. Fale-me. Eu vejo como o Senhor Jesus supriu as necessidades dos discípulos. E hoje também não é diferente, né, em nossas vidas. Ele supre. E outra coisa que trouxe para mim, porque até assim que começou, eu estava até falando com a senhora, né, dona Lília? Em questão de tempo, em questão de reorganizar. Aí a obreira Fernanda veio e começou a falar de tempo, quer dizer, não a obreira Fernanda, eu creio que foi o próprio Espírito Santo usando ela,
falando de Marta, dando o exemplo dela, Marta, Marta, você está se preocupando com as coisas, deixando de fazer o que é meu. Então, eu vejo o Espírito Santo mesmo falando comigo essa noite. Muito bom, muito bacana. Então, pronto. Já valeu tudo. Esses 60 minutos que estamos aqui já arrebentou. Valeu, sim. Mais alguma coisa aí? Daiane, quer falar alguma coisa, Daiane? Não. Morrendo de medo. Não. Fechou, pessoal. Fechou, então. Vamos encerrar por hoje, tá certo? Amanhã a gente conclui o livro de João. E aí a gente vai começar, sim, na quinta-feira, terça não, porque a gente vai ter o Anjo da Madrugada, a gente vai participar. E na quinta-feira, a gente vai começar o estudo a respeito do tabernáculo, né? Tabernáculo de Deus aqui na Terra eram sombras do tabernáculo que existe ainda hoje nos céus. E aí as nossas colaboradoras e CPOs vão estar aqui ministrando para a gente com aulas magníficas, eu tenho certeza disso. Então, quem é que faz a oração de encerramento? Fale, Fernanda, pode falar. Como é que vai ser feita essa distribuição? Porque não dá para ser tudo no mesmo dia. Vamos ver, se não der, termina no dia seguinte, não tem problema nenhum. Se não der, não dá. É muita coisa. Problema nenhum. Joga para o próximo dia, não tem problema nenhum. Mas vamos esgotar o máximo possível que a gente puder do tabernáculo. Quem é primeiro é Mariana, né? Que é Maia. o tabernáculo como É todo. Aí depois sou eu. Sim, senhora. Gente. Quem faz aí a oração de encerramento? Neide, Neide, que hoje foi abençoada com a palavra. Então... Amém. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, meu Deus, te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade, meu Deus. Ó Espírito Santo, graças eu te dou por esta palavra, por a vida de Dona Lília, por a vida da obreira Fernanda, de Dai, que está aqui presente, também por aquelas meninas, Pai, que não pôde participar. Por algum motivo, sim, sabemos, mas agradecemos a Ti, Senhor. Ó, meu Deus, prepara cada uma para a reunião de amanhã, que todos que cheguem até a Tua casa, meu Deus, venha sair cheio de Ti, que nenhum amanhã venha sair sem Te conhecer, meu Pai. Ó, Espírito Santo, nos dá uma ótima noite, nos dá sono suave, despertar e tranquilo, Pai, e com disposição, Deus. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E por hoje é só, pessoal.